com muito orgulho mesmo, né? O meu texto, tanto o texto literário como o texto ensaístico, a poesia, a prosa, nasce muito marcado, aliás, muito marcado não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né, que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Olá, vou falar um pouquinho sobre a Conceição Evaristo, né? Maria da Conceição Evaristo de Brito, né, mais conhecida como Conceição Evaristo, nasceu em Belo Horizonte em 1946. De origem humilde, ela migrou para o Rio de Janeiro na década de 70, né? Graduou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e trabalhou como professora da rede pública do ensino da capital fluminense. É mestre em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, que foi publicada em 1996. E doutor em Literatura Comparada, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, de 2011, na qual ela estudou as obras poéticas dos afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira, em paralelo com a do angolano Agostinho Neto. A Conceição Evaristo, né, é participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Ela estreou na literatura na década de 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros, né? Desde então, seus textos vêm conquistando cada vez mais leitores no Brasil e no exterior. O livro Olhos d'Água, publicado em 2014 pela editora Palas, é constituído de 15 contos que foram originalmente publicados na série Cadernos Negros. A obra aborda a situação da população afro-brasileira no país, né, expondo com muita sensibilidade, que é uma característica muito forte, né, da Evaristo, a pobreza e a violência, né, que essa população é cometida o tempo todo. Os contos de Evaristo apresentam a história de mulheres, homens, meninas, meninos, mães, filhas, com tamanho e vivacidade que parecem ter se distraídos do nosso dia a dia, e na verdade foram, né? Por meio da escrevivência de Evaristo, como ela gosta de falar, seus textos narram histórias que vêm de sua experiência, de sua vida como mulher negra de origem humilde e militante pelos direitos dos afro-brasileiros. Todos os personagens, sem exceção, né, criado por Conceição, possuem um elo de ligação entre suas histórias. E esse elo é a dura realidade das condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. O conto Olhos d'Água é o primeiro conto do livro também intitulado Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Neste conto, segue o foco na voz da filha, símbolo do passado, do presente e do futuro, aquela que carrega em si a história de todas as mulheres afro-brasileiras, que os sinais de liberdade serão ouvidos, que o eco da escravidão será rompido. Essa geração, assim como as gerações futuras, exigirá melhores condições de vida para essas mulheres. Nesse contexto, o conto é narrado por uma das 7 filhas da mulher que relembra histórias da infância da mãe, cujas lembranças se assemelham à sua própria infância. E diz: eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Nesse contexto, a filha sai de casa, a filha mais velha sai de casa em busca de melhores condições de vida para ela e para a família. E então, durante toda a narrativa, se faz a pergunta, a filha faz a pergunta: qual a cor dos olhos de minha mãe? Algumas temáticas como a fome, como a mulher como serviçal, né? A mulher sendo pensada entre lugar de sonho através das brincadeiras como símbolo de alegria, do contato com a mãe presente, e a mãe coroada como rainha pelas filhas.
esse entrelugar de Conceição Evaristo mostra o quanto, em busca deste lugar, né, que é narrado dentro do contexto dos marginalizados, a mulher ainda encontra lugar para os sonhos. E em um dado momento no conto, a autora, na tentativa de interagir com o leitor, faz a pergunta: sabem o que vi? Sabem o que vi? Neste sentido, a pergunta qual é a cor dos olhos de minha mãe tem uma resposta, né? E aí ela retorna, a filha retorna e para verificar a cor dos olhos de sua mãe. E aí ela depara com lágrimas. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água. E ela compara com as águas de mamãe Oxum. Percebe-se a riqueza com que Conceição Evaristo exima temas como religião, a fome, a distância, o preconceito, os sonhos por melhor qualidade de vida e, consequentemente, denuncia a vida na favela, que é a representação contemporânea da senzala. E este lugar é também lugar do amor, da brincadeira, da família e da esperança. O conto remete a uma metalinguagem no cenário literário de Conceição Evaristo, uma vez que, dentro do conto Olhos d'Água, né, se remete a uma outra busca, né, de uma outra história. Sendo assim, ela retoma, e mais para o final do conto, a filha retoma, né, nesse contexto, e aí ela tenta desvendar o segredo e descobrir já na sua filha, porque ela se torna mãe, ela começa a buscar e querer descobrir qual a cor dos olhos da filha, né? E assim, de forma bem inteligente, Conceição Evaristo narra mais um conto, né, dentro da obra Olhos d'Água. Ela demarca este território de Minas Gerais, das favelas, dos marginalizados e, sobretudo, da mulher pobre, negra, porém aquela mulher cheia de esperança e que não deixa de sonhar por um futuro melhor. O conto Maria faz parte da coletânea Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Essa história evidencia o preconceito e a discriminação contra mulheres negras de classes sociais menos privilegiadas, mostrando as agressões sofridas por Maria, que são comuns a várias outras mulheres. Tudo começa quando Maria estava esperando o ônibus e se lembra da noite anterior, onde teve uma festa na casa de sua patroa, e ela leva para sua casa o que sobrou do banquete e recebe sua gorjeta, mencionando que os filhos estão gripados e que precisa de dinheiro para comprar remédio. Essa primeira cena já nos mostra uma das violências que a protagonista sofre diariamente, ao não ser tratada de uma forma digna em seu trabalho. Ela leva para casa os restos da comida e ganha como pagamento apenas uma gorjeta, mesmo passando por dificuldades financeiras. Quando ela entra no ônibus, reconhece um homem que se senta ao lado dela e começam a conversar. Na conversa, percebemos que eles já haviam sido casados e tinham um filho, mas depois que se separaram, Maria teve outros filhos e voltou a ser abandonada por seus companheiros e teve que criar os filhos sozinha. Depois de conversarem, o homem levanta e saca uma arma, enquanto o outro grita que é um assalto. Nesse momento, Maria fica com medo do que poderia acontecer com seus filhos caso ela morresse, mas os assaltantes vão embora sem pedir nada para ela. Por conta disso, algumas pessoas do ônibus começam a xingá-la e dizer que ela conhecia os assaltantes. Ela tenta dizer o contrário, mas essas pessoas passam a agredi-la fisicamente, até sua morte. Nesse momento, fica claro o racismo sofrido pela protagonista. Com certeza, os passageiros não teriam tido a mesma postura caso Maria fosse branca. Eu vou fazer a comparação do conto Maria com Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Em ambos os contos, há cenários do próprio cotidiano da autora, incluindo participação ativa dos personagens filhos, né? Que é uma marca que ela deixa bastante presente nesses dois contos. E que vai pontuar a cor da pele como fator de interferência nas relações pessoais, que seria mesmo como a cor da marginalização.
e todos os julgamentos que se fazem presentes em decorrência de toda uma questão social periférica. Nesses dois contos, ela retrata a questão do preconceito, a discriminação, os julgamentos, né, que ela pode sentir na pele como personagem, o que nos faz lembrar facilmente de situações cotidianas, principalmente se levarmos o pensamento para dentro de uma periferia, né, e também que envolvem pessoas negras, pretas e de classes sociais mais baixas, né, no caso pobre. Ambos os contos se fazem extremamente atuais e essas características do conto da Conceição, né, são bem marcantes e pontuais, o que nos gera uma sensação de que é inclusive proposital, né, de nos levarmos a refletir mesmo sobre toda essa questão social que envolve a mulher negra, né, preta, a mulher da periferia e todos os atritos, constrangimentos que diariamente elas estão submetidas, e é basicamente isso.